Durante esses últimos finais de semana, nos domingos, nós temos passado para a igreja um ensino. O ensino, ele visa levar a igreja a um lugar determinado, para que nós possamos viver juntos alguma coisa produtiva. E o ensino que nós temos passado para vocês é para que nós possamos cumprir uma visão dada por Deus este ano, de nós estarmos sendo abençoados pela fé mútua, entendendo que tudo que Deus vai estar realizando em nosso meio passa uns pelos outros. As nossas mãos sendo as mãos de Deus para abençoar uns aos outros, nossas bocas sendo as bocas que Deus usará para abençoar umas aos outros. E assim nós temos visto que Deus vai fazer para que a igreja esteja se preparando para um momento muito importante que infelizmente o mundo não vê e nem está preparado para ele. Porque o mundo está imerso na sua própria sabedoria. E assim como está escrito no livro de Timóteo, quando eles acham que são muito sábios, se tornaram tolos. E mergulhados na ciência deles, eles estão cada vez mais descendo como uma espiral, sem saber para onde estão indo. Então, no meio de grandes tribulações, o Senhor nos orienta: olhem para cima, porque de lá virá a vossa redenção. Então, é importante que nós possamos nos situar aonde nós estamos vivendo e possamos nos preparar para aquilo que está em breve por vir. Nós estamos nos preparando para algo. Por quê? Porque as profecias, elas nos levam a entender os tempos, mas nós não devemos nos conduzir pelas profecias para determinar como nós vamos viver. Apenas nos orientar no que vamos fazer. Porém, para que possamos viver, devemos olhar para as promessas de Deus. E as promessas de Deus são que nós não vamos cair, nós seremos sustentados e nós venceremos o mundo. Então, é pelas promessas de Deus que nós vamos estar vivendo. Amém? Então, o ensino, ele visa levar a igreja a entender os tempos, levar a igreja a entender a brevidade deles e levar-nos a entender que existem passos, sim, que nós precisamos viver para que nós possamos estar preparados para que aquele dia que vem não nos apanhe de surpresa. Então, por isso, nós estamos compartilhando essas coisas com vocês. Domingo retrasado à noite, nós começamos a falar sobre os dons do Espírito Santo. Só começamos a responder algumas perguntas. Domingo passado, nós fomos um pouco mais adiante. E hoje nós queremos fechar um pouco mais. Depois nós iremos falar um pouco sobre a questão do corpo, qual é o conceito bíblico sobre o corpo, e depois nós fecharemos tudo isso falando sobre a questão das línguas. Por que falar línguas? Porque a língua é tão importante para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre os dons. Mas antes de entrarmos nos dons do Espírito Santo, eu quero falar duas coisas que são muito importantes para nós.
Primeiramente, eu quero falar sobre a inspiração da Bíblia. Veja bem, o que você vê nessas páginas? O quê? Palavras? Sim? Sim. A Bíblia é composta de muitas palavras. Eu pergunto, e os demais livros que você vê na literatura, qualquer que seja, do que eles são feitos? De palavras. E o que diferencia este livro dos demais? Porque você vai ter as mesmas palavras desse livro e você vai ter as mesmas palavras. Você vai encontrar palavras desse livro que estão no palavras em qualquer outro livro dessa literatura brasileira. Agora, quando você pega esse livro aqui, ele não é igual aos outros. Por quê? Você vai encontrar a resposta na própria palavra de Deus. Ela diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ela diz assim, toda a Escritura, toda ela, desde o Gênesis até o livro de Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Veja, o que é inspiração? A palavra inspiração aqui significa Deus sopra. Deus soprou sobre os homens. Deus soprou dentro deles. E agora, pela inspiração divina, suas mãos começam a colocar as palavras ordenadamente para expressar o que está na mente de Deus, não em sua própria mente. Mesmas palavras, mas ordenadas e colocadas para expressar ideias, conceitos, instruções que não são de homens, mas vêm de Deus. Você pode pegar qualquer outra literatura e elas vão expressar conceitos, ideias de um homem, de acordo com aquilo que ele pensa, que ele acha, com aquilo que ele aprendeu. E nós muitas vezes ficamos tão felizes. Ah, que livro maravilhoso, que conteúdo tão importante. E nós lemos aquilo com tanto desejo. Por quê? Porque é a fome do teu coração que determina a fome da tua leitura. É aquilo que você quer da vida. Então, se você deseja ser muito rico neste mundo, você vai ler livros de grandes economistas, pessoas que são muito boas no mercado. Então você vai pegar aqueles livros que são muito bem articulados, palavras são unidas, palavras são colocadas, conceitos de mercado são colocados ali, e você vai comer aquilo, porque a palavra de Deus diz, aonde está o teu coração, ali estará também o teu tesouro. Mas homens de Deus, inspirados por Deus, ordenaram esta palavra, para que ela possa instruir você, corrigir você, ela possa preparar você e equipar você para toda boa obra de Deus. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque quando o Espírito de Deus inspirar você, você vai fazer conforme este livro diz. Não é conforme o que você pensa. Porque quando o Espírito de Deus estiver movendo, se envolver, você vai seguir as instruções desse livro, que é fundamental para tudo que Deus vai fazer em tua vida. É fundamental. Existem instruções aqui que são maravilhosas.
Mas nós muitas vezes não experimentamos metade das coisas de Deus, porque ignoramos as instruções que aqui estão contidas. Deus diz, faça isso, e nós não fazemos. Deus diz, faça isto, e nós não fazemos. As grandes pelejas e as grandes guerras do povo de Deus, sabe como eram? Elas eram vencidas porque Deus falava ao coração do profeta e dizia o que os reis estavam tramando lá. E o profeta vinha ao rei de Israel e dizia, não vai por este caminho, porque se você for por esse caminho, eles vão emboscar vocês, eles vão matar vocês. E eles iam por outro caminho e eram livres. Vocês estão entendendo? Deus diz, os meus caminhos não são seus caminhos. Os teus caminhos, o inimigo vai emboscar você, mas os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. E os meus pensamentos não são seus pensamentos, porque os seus pensamentos, eles trazem para você suas decisões. Os seus pensamentos são transformados em suas agendas. Suas agendas levam vocês aos seus negócios. E eu posso estar com você, eu posso não estar com você. E muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam dentro daquilo que eu quero, e que eu acho, mas eu quero te trazer para um segundo ponto. Este aqui. Em Romanos capítulo 1, 24 e 26 diz o seguinte: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por que Deus entregou os homens à imundícia? Por quê? Por causa de alguma coisa muito simples aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Porque eles mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Eles eram para dar graças a Deus, glórias a Deus, e não deram. Nós fazemos isso. Nós estamos vivendo nessa geração. Nessa geração que tudo pode. O mal é bem, o bem é mal. Não existe Deus. Essa é a geração que nós vemos. Deus entrega. Por que eu estou falando isso? Olhe para mim. Porque se você está sendo guiado pelos desejos da sua carne, para entrar em sites indevidos, Deus entrega você para isso. Vou dizer de novo. Se você é movido pela sua paixão carnal e desejo carnal, você quer entrar em sites indevidos, Deus entregará você para isto. É isso que o texto está dizendo. Ele entrega você. Ele não vai fazer. Porque tem gente assim, por que Deus permitiu? Uma certa moça entrou no gabinete do pastor e disse assim, eu estou muito chateada com Deus. Eu não quero mais nem ver Deus na minha vida. Ele disse, mas por que você está chateada com Deus? Porque eu saí com meu namorado e eu engravidei. E ele não impediu minha gravidez. É a mesma coisa que você pegar, colocar seu braço dentro de uma colmeia de abelhas e querer sair sentindo cócegas. Não vai. Não tente o Senhor, seu Deus. É tempo de nós começarmos a entender que nós temos que entender nossas responsabilidades, e é tempo de deixarmos, ó Deus, deixarmos de espiritualizar certas coisas que não devem ser espiritualizadas, devem ser entendidas e obedecidas. Por isso que existe entendimento, discernimento. Você deve saber discernir espíritos para não seguir as seduções deles, porque a palavra de Deus é muito clara aqui.
E ela diz mais, no versículo 26. Por causa disso, os entregou. Você sabe o que é o significado da palavra entregar? A palavra entregar é passar para o domínio do outro. Em outras palavras, Deus passou para o domínio de Satanás. Porque eles deixaram de adorá-lo para adorar a criatura. Ou seja, por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Escute, igreja do Senhor Jesus Cristo, o que eu estou lhe dizendo, porque hoje você tem talvez uma das coisas, hoje as facilidades para você entrar dentro de uma internet e você pode escolher, como se estivesse num menu de restaurante, você pode escolher qualquer tipo de atividade ilícitas perante Deus, numa facilidade, num apertar de teclado, você pode ingressar num mundo, e sem nem falar e mencionar na internet negra. Então é bom que vocês entendam que o Senhor Deus está dizendo: eu tenho para vocês dons espirituais, mas não venham entender os dons espirituais como uma dádiva sem alguma coisa que Deus quer que vocês façam, porque se você continua indo para esses lugares, você vai perder o melhor de Deus. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Sabe por que você está aqui? Porque você entendeu que você deve adorar ao Criador e não à criatura. Você não está aqui porque é domingo e de 10h15 a meio-dia você presta um culto. Não, você está aqui porque você está perante o Senhor Deus Todo-Poderoso para adorá-lo, para se prostrar diante dele e para servi-lo de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E a ele você vai prestar culto, e somente a ele você vai prestar culto. É isso que você está aqui. Então isso significa que quando você sai daqui, você é o mesmo adorador. Isso significa que quando você chega na sua casa, você continua sendo o mesmo adorador. Que significa que quando você está lá no shopping, você é o mesmo adorador. Isso significa que quando você está no ônibus, você é o mesmo adorador. Você não é uma coisa aqui, uma coisa ali. Não existe alguma coisa, uma barreira. Quando você passa aquela porta, você passa a ser outra coisa. Não, senhores, porque se você fizer assim, você não vai passar de um hipócrita. E os dons do Espírito Santo não são para hipócritas, os dons do Espírito Santo são para os filhos de Deus. E então, olha só, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Agora, o que são essas paixões infames que estão relatadas no livro de Romanos? Veja bem, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outra contrária à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens. Homens com homens. E recebendo em si mesmos a merecida punição. Escutem.
Quando nós saímos da presença de Deus, quando nós vamos sendo levados pelos prazeres que militam na nossa carne, quando muitas vezes levados por desejos de grandes riquezas, desejos de grande lascívia, o que quer que seja, se você é impulsionado, se você está sendo alimentado por isso, você vai cair lá numa rede muito forte, mundana, e essas coisas vão ter domínio de vocês. A manifestação que vocês vão experimentar são essas listadas neste livro. E sabe o que vai acontecer? Você não vai ter mais paz. Você vai ter como parte da sua vida angústia e tribulação, porque é isso que a morte traz para nós. Olha só, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja. Veja vocês se não é o retrato do mundo de hoje. Olha só, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Cadê os jovens? Cadê os jovens da nossa igreja? Os filhos jovens. Levante as mãos aí vocês. Obediência aos pais. Cadê os adultos? Obedientes aos pais. Não é porque seu pai agora é aquele homenzinho ali que não tem mais força. Olha, é um crime olhar para o seu pai agora que está ali sem forças e você simplesmente desprezá-lo, sem reconhecer que foi das entranhas dele que você saiu. E você é o que é, mas antes de você estar aí, você estava nele. Foi dos lombos dele que você saiu. Pelo menos isso deveria dar você pelo menos um pouquinho de honra para ele. Nós somos uma geração diferente, nós somos um povo diferente. É por isso que a palavra de Deus diz que o filho deve honrar o pai até a última gota de vida dele. Nós muitas vezes estamos mais preocupados com o dinheiro, de poder sustentar ou não poder sustentar, do que nós estamos em honrar nossos pais. Sabe, queridos, olha só, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Agora, preste atenção nisso. Desconhecendo eles, não vocês, eles, a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, duas coisas que são muito importantes aqui. Primeiro, a inspiração da palavra. Amém? A inspiração da palavra. Se o Espírito de Deus vier aqui hoje sobre vocês, pode ter certeza, Deus vai consertar muitas coisas na sua vida. Como assim, pastor? Porque nós estamos... Parece que a gente, pastor, eu sei, mas o meu problema, pastor, não é vir à igreja, o meu problema não é cantar, né? Porque a gente tem o Espírito de Deus. Como que se Deus pudesse somente isso? Escutem, Deus é muito mais do que isso. Quando o Espírito de Deus veio para José, José se tornou um grande governador. Quando veio sobre Daniel, Daniel se tornou um grande estadista e um grande profeta. Quando ele veio sobre a vida de Sansão, Sansão tinha força física ao ponto de derrotar 1000 soldados filisteus, sozinho e sem mais, com uma queixada de jumento. E quem disse que quando o Espírito de Deus vier sobre a sua vida, você não pode derrotar o que quer que seja na tua vida? Quem foi que disse que se o Espírito de Deus não vier sobre você, você não pode ter a maior empresa dessa cidade?
Quem foi que disse que se o Espírito de Deus vier sobre você, você não pode se tornar a pessoa mais sábia que é necessário? Talvez você vai ter o maior negócio da internet, eu não sei. Mas é tempo de você entender que o Espírito Santo está em você e o Espírito Santo não se limita a coisas. O Espírito Santo quer levantar você. O Espírito Santo quer colocar você nos lugares que glorificam o nome do Pai. E é tempo de nós entendermos que se Deus vai fazer alguma coisa, Ele faz através das suas mãos, porque Ele diz na palavra deles: eu levantarei vocês e colocarei vocês no meio de reis. Eu vou dar um exemplo aqui da minha irmã, não sei nem se ela está aqui hoje, a Nancy. Está ali ela. Ela é meio doida, mas ela é uma menina de fé. Eu me recordo uma vez ela estava dizendo, ela estava na escola, a escola estava num problema bem menor do que é hoje. E ela disse: eu estou indo para Harvard. Eu falei: para onde? Para Harvard. Você vai fazer o que em Harvard? Esse Deus disse que eu tenho que ir para lá. Eu disse: como assim? Tem um homem que eu preciso conversar com ele. Quem é esse homem? É uma das maiores autoridades na parte de neurociência. Neurociência, não é, Nancy? Inteligência emocional. E eu tenho que falar com ele. Eu disse: tá bom, você vai ter que falar com ele. Ele sabe disso? Não. E você vai? Sim. Ok. Então vá. Tem alguns detalhes aí que não é o mais importante. Ela pegou o pastor Fernando na época e mais um intérprete, porque ela não sabe falar inglês. E vai falar com o homem. Quando chega lá em Harvard, aquele congresso custava $1.600, não é isso? Por aí? Pois é, você tinha que ter uma entrada. Ela chega lá sem pagar nada, 3 para entrar. Para falar com o doutor, que é o cara que vai dar a palestra principal. Cadê seus ingressos? Pastor Fernando, o intérprete, a gente vai ser preso aqui. Doutora Nancy quer falar com ele. Eu não sei como. O homem leva os 3 e ela senta do lado dele. E em pouco tempo ela deu umas faladas e ele disse: aqui está o meu cartão, me procure depois da palestra. E depois da palestra esse homem se encontra com ela e referencia ela para uma outra pessoa, que é uma das maiores sumidades ali na faculdade, naquela faculdade, naquela universidade. E ela tem um dia com essa mulher, onde puderam conversar sobre os assuntos. E nossa escola foi conhecida e ela trouxe as informações que ela precisava. Você não precisa conhecer ninguém, você precisa conhecer seu Deus. Nós temos que ter certeza de quem Deus é. Por isso eu quero dizer para vocês, queridos, que nós não estamos passando coisas para vocês aqui de mitologia. Nós estamos passando para vocês aqui registros bíblicos e passando para vocês aqui orientações importantíssimas que, se seguidas, trarão muitos benefícios para essa igreja. E aí nós queremos dizer para vocês aquilo que nós temos visto nessa palavra em 1 Coríntios capítulo 12. Primeira coisa, nós falamos que os dons do Espírito Santo, eles são para todos nós. Por quê? Porque na realidade,
O que nós entendemos sobre dons, na realidade é o carisma dele. De quem? Do Espírito Santo. E o carisma são diferentes manifestações do dom divino que é o Espírito de Deus na vida de cada um de vocês. Quem tem o Espírito Santo, tem o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo tem a manifestação dele, e a manifestação dele são estas aqui, para a glória de Deus, aleluia. Mas uma das coisas que nós vimos aqui é que Paulo começa dizendo: eu, com referência aos dons do Espírito Santo, quero que vocês não sejam ignorantes. Ou seja, por isso que nós estamos aqui de púlpito, dizendo para vocês que existe esses dons, que Deus quer que vocês saibam que Ele se manifesta em vocês, e a manifestação deles tem um propósito divino, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque a ignorância nos leva ao quê? A não inclinar-se para Ele. Isso quer dizer, você vai ficar desinteressado disso. Tanto é que se eu fosse perguntar, e eu fiz isso na última vez que falei sobre isso, que quantas pessoas que com consciência a respeito disso têm buscado mesmo, têm levantado, têm chorado, têm buscado, têm incessantemente orado e pedido a Deus por essas manifestações. E nós vimos que isso não estava acontecendo. Por quê? Por causa da ignorância. Não é que você não sabe que o Espírito Santo está aqui. Não é porque você não sabe que Ele não se manifesta. Não é isso. A ignorância é de nós não entendermos pela revelação divina como isso acontece e quais os benefícios disso numa realidade nunca vista, porque quando nós experimentamos as coisas de Deus, ainda nós queremos experimentá-la por aqui, quando as coisas de Deus são por aqui, é aqui dentro, é algo muito mais precioso, muito mais poderoso, e que quando se manifesta, Ele toma a visão bíblica e nunca a nossa visão. E se acontecer, nós veremos como está escrito. Por exemplo, o amor de Deus, quando for verdadeiro, o amor de Deus, e eu estou dizendo o amor ágape, a expressão dele será uma comunhão nunca vista por homem algum. Foi por isso que Jesus Cristo, quando estava nessa terra, Ele levanta os olhos para o céu, Ele disse: meu Pai, eu oro por eles, e que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Na mesma esfera, na mesma dimensão. Eles não conhecem, porém nós conhecemos. Mas tu podes fazer nele exatamente como nós somos. E eu lhe digo uma coisa para você: só isso pode nos explicar textos como esse. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque nós temos visto muitos crentes presos. Nós temos visto muitos crentes dentro da igreja escravos de suas carnalidades, escravos ainda dos seus pecados, quando Cristo morreu pelos pecados e já nos libertou há 2000 anos atrás. Por quê? Porque existe uma verdade, existe o poder desta verdade e existe a dimensão desta verdade. Por isso a palavra está dizendo: se ela libertar você, você nunca mais vai ficar preso a essas paixões pecaminosas. Você nunca mais vai ficar preso a um relacionamento errado. Aliás, hoje à noite nós vamos falar sobre isso, sobre relacionamentos. Esses relacionamentos errados que nós vivemos. Por isso que hoje famílias estão quebradas, por isso que filhos estão quebrados, por isso que nós estamos vendo todo tipo de problema. Por quê? Porque nós não estamos libertos, nós somos salvos, mas não estamos libertos. Lá nos Estados Unidos eles têm, as casas deles não têm muros, é tudo aberto. Então, eles criam cachorros.
E agora, está havendo problema, porque o cachorro vai na grama do outro. E aí eles ficam com raiva. E quer processar o outro. E como custa caro aquele negocinho, irmão. Num processo, eu nunca vi. Aí o que é que eles fazem? Eles põem uma cerca eletrônica. Sabe o que é uma cerca eletrônica? Eles põem uma coleira no cachorro, certo? Põem uma coleira no cachorro. E aí eles põem os marcos. Toda vez que o cachorro passa os limites do terreno, ele leva um choque. Ele leva um choque, ele volta. Vai toda vez ele leva um choque e volta. E ele fica ali alguns meses. Depois disso, eles tiram tudo. Tira a coleira, tira ali. Quando o cachorro chega naquele lugar, dali ele não passa. Porque registrou o choque. Muitos de nós estamos libertos. Fomos libertos. Mas ainda estamos presos aqui. Pelas marcas do pecado. Deus tem algo melhor para nós. Deus tem algo muito melhor para nós. Então a Bíblia está dizendo, você deve procurar. Por isso nós vamos orar mais. Nós vamos começar a orar daqui de púlpito. Nós vamos começar a orar nas nossas orações da madrugada. Nós vamos começar a orar em todos os movimentos de oração desta igreja. Nós vamos começar a orar em casa. Vocês comecem a orar em casa. Eu estou dizendo para vocês, se movimentem. Comecem a orar Comecem a orar, Deus, manifesta a tua glória, manifesta. Vocês levantem de manhã, peçam isso. Unam-se conosco, vamos fazer uma avalanche de oração. Peça a Deus para manifestar os dons do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque é isso que a palavra de Deus está dizendo. E nós não vamos parar até que nós vejamos isso. Um dia você vai colocar a mão em alguém e um dia você vai ver o poder de Deus revelado por você. Um dia você vai falar alguma coisa para alguém e você vai ver a transformação de alguém. Aleluia. Um dia você vai querer pensar em alguma coisa feia e vai ver que não vai conseguir mais. Porque Deus está cumprindo a palavra dele. A palavra-chave aqui é a palavra manifestação. Um só Espírito com 9 manifestações diferentes que culminam na maior manifestação de todas, o amor. E a Bíblia diz, visando, diga visando, visando. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. A quantos? Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu não. É para os outros. Eu não. Cada um inclui você. Inclui você. Olha para mim. Levanta a sua cabeça. E entenda que você é criação do Altíssimo. Entenda que você nasceu para a glória dele. Você não é menos criação do que qualquer outro aqui. Você pertence a ele. Você foi criado para a glória dele. Eu costumo dizer uma coisa, as pessoas dizem assim, não, você não é feio, você não é gordo. Eu digo, eu não vou me iludir com isso. Eu não vou me iludir com isso. Eu me olho no espelho assim, especialmente quando tiro fotografia de lado, eu digo, por favor, se vão tirar uma fotografia, tira de frente. Mas de lado fica meio... Eu vejo coisas que não é bom. Então não adianta eu chegar de frente do espelho e dizer, você é magro. Eu não sou magro. Eu posso até dizer, eu sou um gordinho bonito. Mas eu não vou dizer que eu sou magro, porque eu não sou magro. Isso é enganar você mesmo. Mas eu posso dizer assim, eu te louvo porque tu me fizestes para a tua glória. Eu posso dizer, Deus, me faça vencer isso aqui.
E eu quero lhe dizer uma coisa. Aí o cara diz, mas você é gordo, você nunca vai ver. Não, peraí um pouquinho, eu presto para alguma coisa. Você quer ver? Presta. Você só vai entender que o outro é magro se você me ver gordo. Então eu sirvo para alguma coisa. Você só vai entender que aquele é bonito porque eu sou feio. Então eu sirvo para alguma coisa. E eu vou dizer mais uma coisa. Com tantos bonitos na vida, eu encontrei uma mulher que me quis um feio. Uau! E o pior é que os bonitos olham para mim e dizem, como é que ela pôde escolher você? Ela diz, porque eu sou do Senhor. Você é filho de Deus. Não fique prestando atenção nessas coisas. Você é do Senhor. Seu valor não é o exterior, o seu valor é o que você tem dentro. Deus não viu você assim, Deus quis você assim. Nós temos que deixar nossos complexos, nós temos que deixar nossos motivos, nós temos que deixar essas coisas e dizer, louvado seja o Deus da minha vida. O Deus da minha existência, e começarmos a viver para a glória dEle. Por quê? Porque não importa se Ele aparecer, se Ele vier a existir aqui por causa da sua instrumentalidade, Ele aparecerá com a majestade dEle, tanto em você como no outro. E eu posso dizer uma coisa, não importa por quem Ele vai se manifestar, Ele será sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo. Ele é lindo e nós também. Por isso que a palavra dele diz visando. Essa palavra visando, ela diz o seguinte, em direção a, em respeito a você. Quando a palavra de Deus visando, ele está dizendo, ele olha para você, ele deseja você, ele está em você, quer você. E quando ele diz assim, visando um fim proveitoso, essa palavra proveitoso é a palavra sumfero, que significa para carregar você junto dele e levar você juntamente com ele e contribuir a fim de te ajudar a você cumprir o melhor para a glória do Pai. Então nós temos que entender uma coisa. Se precisamos de alguma coisa nesse tempo, nós precisamos da manifestação do Espírito Santo. Como é gostoso nós podemos operar nesta dimensão. E Deus quer nos colocar lá. E essas manifestações são para a glória dEle. E nós somos os portadores do carisma de Deus. E aonde vocês estiverem, vocês podem operar nesses dons. Vocês não estão entendendo? Vocês já imaginaram vocês operando nessa dimensão? Eu peço a Deus, eu não quero viver mais uma vida de religiosidade. Eu gostaria de ver e ser aquele que demonstra o poder do teu evangelho. Seja numa palavra de sabedoria, seja numa palavra de conhecimento, seja pela fé que o Senhor tem me dado, seja pelas minhas mãos operando curas em alguém, seja pela fé operando um milagre para que alguém seja abençoado, seja para discernir um espírito que esteja afligindo a vida de alguém. Senhor, seja para uma profecia, para abençoar o caminho de alguém. Deus, seja para línguas, para que eu fale a língua dos anjos e entenda tua perfeita vontade em meu espírito. E seja, Senhor, abençoado e coroado com amor, para que eu possa resistir e possa suportar tudo que venha contra mim, para que nestas coisas eu seja mais que vencedor, para que a tua glória seja cumprida nesta terra. E eu possa chegar diante de ti e dizer, eis a coroa, e deposito
em teus pés. Deus não nos deu essas coisas para nós obtermos coisas desta terra. Deus nos deu essas coisas para nós vencermos esse mundo e sermos bênçãos nesse mundo. Eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte: os dons do Espírito Santo nos foi concedido para que nós possamos andar no caminho mais excelente de vida espiritual, usufruindo dos poderes de Deus e as manifestações deles, para que a sua igreja seja edificada e estabelecida como casa do Altíssimo, para a glória de Deus. Amém.